Segundou aqui no Esporte Record Paulista a partir de agora para você ficar antenado de tudo que rolou no fim de semana, o que vem pela frente, porque tem parada dura, hein, gente? Tem situação complicada e eu já te falo aí, se a sua vida tá dura, se a sua vida tá complicada, eu tenho um recado para você. Vista a sua melhor roupa, hein? Estampa aquele sorriso e, ó, vai desfilar amor próprio, hein? Porque independentemente aí do tamanho dos problemas que você tem para enfrentar, se você jogar energia lá em cima, botar a melhor roupa, passar um batom, você mulher, né? E estampar o melhor sorriso, você vai ver que essa energia vai manter você confiante. Aí a chance de você conseguir superar os desafios já vai ser muito maior do que antes, viu? Assim é na vida e também é no esporte. Hashtag fica essa dica para começar a sua semana, viu? Segundamos, apita o nosso juiz. E quem tá precisando desse up, vestir a melhor roupa, no caso, o mesmo aí uniforme, né? Mas estampar um sorriso, erguer a cabeça, sei lá, gente, trazer uma energia diferente. Quem precisa dessa confiança é o Noroeste, hein? Vamos falar? A maquininha vermelha foi até Campinas encarar a Ponte Preta, que é o único time que até então não tinha nenhum ponto e também não tinha nenhum gol marcado no Campeonato Paulista. A esperança era realmente trazer 3 pontos de volta para Bauru, subir na tabela, sair do rebaixamento, deixar essa história lá atrás. Só que no fim das contas, deu empate. Vamos ver esses lances aí? Abrindo para você os gols do Norusca, que começou o jogo pressionando. Você está vendo imagens aí? Nessa jogada, abre o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Denner, de chutão fora da área, aproveitou ali que sobrou e fez acontecer. Ousadia que precisa para o Norusca, né? Logo aos 17 do primeiro tempo, você está vendo essa jogada da Ponte Preta pela lateral. Jogou na área aquela baguncinha, mas deixou sobrar para ele. Cristiano fazendo Ponte Preta, empatando esse jogo aí numa altura que o torcedor já estava desesperado, né? 1-1, gente. Depois disso, veio mais desespero pela frente, porque aos 27 do primeiro tempo, olha só, que jogada, hein? Denner bateu com tudo, mas o travessão estava a fim de participar, né? Foi lá, chutão, e logo o Carlão tentou cravar isso aí também que sobrou para ele, ó, mas não deu, não rolou. Foi uma chance e tanto, né? E claro, quem não faz, toma. Aos 33 do primeiro tempo, Pacheco fez esse golaço bonito aí, virando o placar em 2-1. E aos 41 do primeiro tempo, na sua tela, você está vendo a jogada aí para o centroavante Carlão, que recebeu e de cabeça fez bonito, hein? Jogada aí, calculada pelo Carlão, nem tanto, gente, mas ele fez acontecer, aproveitou que é o centroavante. Aí aos 8 segundos, olha isso, 8 do segundo tempo, gente. O que é isso aí aos 8 minutos? Esse lance aí foi daqueles que saiu a alma do torcedor noroestino, porque o Cristiano quase marcou de novo para a Macaca, fazendo 3-2. Já pensou se isso acontece? Esse é daqueles gols que o jogador geralmente ele não perde. E acabou perdendo, ainda bem, graças a Deus a gente torce aqui, senão a gente ia estar contando uma derrota do Noroeste nessa altura do campeonato. Norusca ainda tentou de outras formas lá no finalzinho, mas não deu. E agora você está vendo aí, rebobinando a fita para você, esses gols do placar que ficou em 2-2. O Norusca agora a situação é a seguinte, gente, está no rebaixamento, né? Tem 4 pontos, aliás, continua rebaixado. Na vice-lanterna do Paulistão, por enquanto, está nessa zona vermelha, mas tem chance, tem chance. Quem faz a análise desse jogo e da tabela de classificação é o técnico Guilherme Alves. Fala aí, treinador. Acho que ofensivamente foi o nosso melhor jogo, né? Em termos de chegar no último terço, de ter a posse de bola, de jogo apoiado, foi o melhor jogo nosso, ofensivamente. Mas, infelizmente, nós tomamos 2 gols em erros que fazem parte também, né? Fazem parte porque tem um adversário. No segundo tempo, nós tivemos alguns contra-ataques ali. Se a gente capricha um pouquinho mais na penúltima bola, ali no penúltimo passe, a gente ia ter condições de estourar ali na última linha, no goleiro. Mas isso são erros de execução que eu falo que erros de execução acontecem.
né? O me preocupa, obviamente, a pontuação, é óbvio que me preocupa. Agora, se a gente manter o nível ofensivo que nós tivemos hoje, principalmente com o jogo apoiado, com as flutuações e chegando no último terço, nós temos condições, assim, de ganhar do Velo no próximo jogo. Nós temos condições. Vou até respirar fundo aqui. Temos condições. Já é a quarta vez que eu estou ouvindo o Guilherme Alves falando isso. No próximo jogo, nós temos condições. E aí eu me pergunto, estamos assistindo os jogos dos adversários e analisando os adversários? Porque todos os comentários do Guilherme Alves são sempre em cima do próprio Noroeste. O time no jogo passado assim, aí agora no jogo tal assim, melhorou não sei das quantas. Mas o time não está ensaiando, gente. Tá valendo o campeonato, tá rolando. Faltam 3 ainda jogos. Quer dizer, ainda, mas é pouco, né? Faltam 3 jogos, falta muito pouco. E a gente está contabilizando, roda as imagens mais uma vez desse jogo aí, 17 jogos sem ganhar na elite estadual, tá aqui para você. 17 jogos sem ganhar na elite estadual. Dá para acreditar nisso? Eu não acredito, gente. Tanto investimento, tanta coisa acontecendo no Norusca. E você, tendo aí de frente contigo o único que está rebaixado aí, que nunca ganhou contra nenhum time até o momento, e você fazer um empate de 2-2. É inacreditável, né? Torcedor hoje está muito mais do que na bronca, eu tô aqui pegando as dores de vocês. Porque o próximo jogo no domingo, 4 horas da tarde, aqui em Bauru, é contra o Velo Clube. Velo Clube que segurou o Corinthians nesse final de semana, gente. Se não fosse a segurada e lá nos acréscimos o Corinthians fazer 1-0, vocês já vão ver esse jogo, também não tinha levado. Vocês entendem isso? Torcida vai ser fundamental, vai ser a Copa do Mundo para o Noroeste. O próximo jogo, nesse domingo, às 4 horas da tarde, é vai ou vai mais uma vez. E é o Ctrl-C, Ctrl-V que eu estou falando aqui já de novo. Tem uma semana inteirinha para se preparar até domingo e eu quero ver o que Guilherme Alves vai fazer de diferente. Vai estudar Velo Clube? Vai falar sobre o Velo Clube com a gente também? E aí depois ainda vai pegar o Santos em Bauru e o Primavera em Indaiatuba nessa primeira fase para fazer acontecer alguma coisa, né? A gente sabe que o campeonato é duro, é corrido, é do jeito que estava previsto já no Paulistão, Série 1, é tenso, mas poxa vida, tanto investimento, né? À toa que os jogadores estão sendo chamados na chincha aí, né? Nos bastidores o clima tá tenso e tem que ficar mesmo, né? Vamos falar do Corinthians? Corinthians ganhou daquele jeito, né? Com sofrimento. Eita, Coringão sofrido. No clássico, o Palmeiras venceu e deixou o São Paulo lá embaixo na classificação. Dá uma olhada nos gols. O Corinthians sofreu, mas conseguiu os 3 pontos depois que Yuri Alberto aproveitou o rebote no finalzinho do jogo e garantiu a vitória para o Corinthians. Timão 1-0 contra o Velo Clube. Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na Arena Barueri e o Verdão deixou a vida do rival ainda mais difícil. Maurício chutou de fora da área e fez 1-0. O tricolor até ensaiou uma reação com Bobadilha, mas o Palmeiras se impôs e logo tomou a frente de novo com ele, Flaco Lopes. No segundo tempo, mais um do Alviverde. Kelvin ampliou e fechou o placar. Final 3-1 para o Palmeiras. Resultado que deixou o São Paulo apenas uma posição acima da zona do rebaixamento. E nos bastidores muita gente falava, se Palmeiras perdesse, a crise era no Palmeiras. Se São Paulo perdesse, a crise continuava no São Paulo. E tá aí, Palmeiras se recuperou do jogo anterior, né, que levou uma goleada. E agora, quem é tricolor bauruense? Tricolor, você é tricolor e ainda é bauruense? Pronto, né? Aí você tá sofrendo em dose dupla. São Paulo, minha gente, tá com o mesmo número de pontos do Noroeste. Só que com uma vitória, por isso que tá na frente da tabela, mas tá ali, ó, terceiro de baixo para cima. São Paulo já está em crise nos bastidores, na diretoria e perdeu ontem 2 vezes no aniversário de 96 anos do clube. Se isso não é crise, é o pior momento da história do São Paulo, eu não sei o que é, né? São Paulo, será que escapa dessa zona perigosíssima aí? Será? Será que você... Qual que é seu coração aí, hein? Você que torce pro Noroeste e torce pro São Paulo também, hein?
Quem é que vai na frente nessa? Na frente da tabela, só com uma vitória, tá lá o São Paulo. Mas e aí, como é que fica o seu coração? Na próxima rodada, o time tem mais um clássico, é contra o Santos, tá? O Palmeiras, que divide a liderança com o Novo Horizontino, tá aí, ó, despontando como favorito ao título. Ou você acha que ele tá dormindo ainda na vice-colocação? Quero te ouvir. Você é o comentarista por aqui. E já me fala também se o Corinthians consegue chegar lá, hein? Consegue buscar o bicampeonato, se dá para correr por fora, chegar até lá. Traz para mim, 997450940. Aqui você tem vez, viu? Eu quero te ver com mensagem, foto, vídeo, emoji. Manda tudo, beleza? Vamos para mais resultados do Campeonato Paulista, porque Santos e Red Bull Bragantino não saíram do zero, hein? O Novo Horizontino bateu o Botafogo e subiu para a liderança. E o Capivariano perdeu em casa para o Primavera. Aqui não faltam gols, então vai. O Novo Horizontino venceu o Botafogo de Ribeirão Preto e assumiu a liderança do Paulistão. Primavera visitou o Capivariano e venceu. Wellington e Afonso marcaram os gols da equipe de Indaiatuba. No segundo tempo, Rodolfo descontou para o Capivariano, mas não foi suficiente. Placar final, Primavera 2, Capivariano 1. Santos e Bragantino jogaram na Neoquímica Arena e empataram sem gols. O empate foi ruim para as duas equipes. O Peixe está fora da zona de classificação para as eliminatórias. E o Bragantino foi ultrapassado e deixou a liderança do campeonato. Futebol é resultado, aquilo que acontece em campo. Tem muita coisa que é previsível, mas aí em campo as emoções também falam mais alto, né? Aqui no interior paulista teve emoção, viu? Teve empate entre Linense e Votuporanguense pela 5ª rodada da Série A2 estadual. Sabe o que aconteceu? 0-0 em Votuporanga no sábado. E um ponto importante para o Elefante, que segue na 7ª colocação dentro do G8, a zona de classificação para a segunda fase. Minha gente, estamos acompanhando essas emoções, hein? E ontem também teve derby, Ituano e São Bento, um verdadeiro clássico regional, e deu galo contra o Azulão 3-1. Vamos ver os gols aí, ó? Aos 30 minutos do primeiro tempo, essa jogada aí, cobrança de escanteio, Ituano foi de cabeça. De cabeça para você aí, abrindo o placar, o Mancini fazendo 1-0 e o Galo cocoricando bem alto, hein? Subiu o Galo. Sabia que Galo sabe voar, gente? Ele que não sabe disso, né? Voou aí, não voou? Ó, olha só ele comemorando. E parece replay, mas aos 41 do primeiro tempo, a mesma cena, gente. A mesma cena, igualzinho, só que é outro jogador. Dessa vez o Carlão do Ituano também cravando o dele no placar. Olha lá, de novo, cobrança de escanteio, jogada na área, de cabeça e correndo aí, né, todo mundo. Ele que fez o dele, o Carlão, fazendo 2-0 nessa altura aí da partida com o Ituano e São Bento, esse clássico regional. Aí, ó, olha esse golaço, que coisa linda, gente. Aos 36 do segundo tempo, quem se redimiu foi o São Bento, com o Coutinho diminuindo esse placar 3-1. E não deu para fazer mais, foi o que deu mesmo. Tá aí para você os gols desse clássico. O Ituano é líder com 11 pontos ao lado da Ferroviária agora. E o São Bento segue na lanterninha, viu? Sem nenhum ponto. Aliás, o Ituano continua na liderança e o São Bento continua na lanterninha. Nada mudou, apenas a pontuação aí, viu? E apesar da derrota e da diferença de pontos na classificação, até que o São Bento conseguiu pressionar o Ituano, né, no finzinho do jogo, e isso não impressionou o técnico do Galo, Mazola Júnior. Quer ver? Fala, professor. Nós temos que lembrar também que do outro lado existem bons profissionais, uma equipe com uma camisa pesadíssima nessa divisão, uma rivalidade grande na região. Então era normal que o São Bento tivesse essa reação que teve na segunda parte. O que não foi normal foi que nós, na segunda parte, não tivemos a felicidade de, nas trocas, ter o ganho técnico e físico que nós tivemos nas outras partidas. E ainda bem que a famosa lei não nos puniu.
hoje. Porque normalmente, quando você perde tanto gol assim, você perde a oportunidade de matar o jogo e não faz, normalmente você é punido muito mais do que nós fomos hoje. Então vamos celebrar a vitória sim. E o que aconteceu nesse último jogo nada mais foi do que o que é esse campeonato. Nenhum time vai se entregar tão fácil em momento algum, em jogo nenhum, né? E o mais importante de tudo isso é que nós passamos o derby com vitória e terminamos a rodada líder da competição e invictos. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. Mazzola Júnior, técnico do Ituano, falando aí, o homem que tem os pés cravadíssimos no chão, você viu, né? Agora é o seguinte, ó, a 6ª rodada da Série A2 vai ser nesta quarta-feira, com todos os 8 jogos. Ou seja, o Ituano vai visitar o Juventus às 15h em São Paulo e o São Bento vai receber o São José às 19h30 em Sorocaba. Nessa primeira fase, o que acontece? Os 16 times formam um grupo único e duelam apenas uma vez. Aí, ao fim de 15 rodadas, os 8 melhores vão para a segunda fase, enquanto os 2 piores são rebaixados ao Paulistão A3. Então, ainda tem muito jogo pela frente e o São Bento, abre o olho, São Bento, tem que reagir em São Bento. Assim como reagiu nesse jogo aí, como disse o Mazzola, ninguém vai se entregar fácil, São Bento mostrou que não vai se entregar. Então, nós queremos ver aí também subindo na classificação, hein, Bentão? O azulão é de Sorocaba, o céu é azul, tem tudo a favor. Então, bora contar boas novas aqui, que esse é o nosso desejo. E já começou a Série A3 do Paulistão. A gente trouxe para você aqui, viu? Entre os times da nossa região, uma estreia com derrota, uma com empate e uma com vitória. Quer ver? Roda aí. Não. Você está vendo imagens aí? É isso mesmo, achei que fosse uma reportagem, gente. Vou trazer para você em detalhes, ó. Na sexta-feira, sabe o que aconteceu? Sexta-feira foi o 15 contra a União São João em Jaú. E você está vendo aos 13 do primeiro tempo, Bruninho marcando para o União. E ao final, você está vendo esse jogo aí, né? Essa jogada onde houve o primeiro ponto, aí o primeiro jogo, a primeira pontuação, aos 13 minutos do primeiro tempo. Ó lá. Replay para você, só que ao final, minha gente, o 15 de Jaú acabou fazendo aí, não foi o União São João, foi o União São João, exatamente, de Araras que fez. Tá aí para você o que aconteceu na sexta-feira, foi a estreia. E aí a gente trouxe também para vocês em detalhes no sábado, inclusive eu trouxe para você detalhe por detalhe dessa partida, mas já estou retomando para você entender como está a Série A3 por completo, tá? Porque do que tem aqui não falta nada. Aí no sábado de manhã, o União Suzano enfrentou o Desportivo Brasil em Suzano. Aos 41 do segundo tempo, Gustavo marcou para o DB. Olha lá, fazendo aí nessa jogada, você tá vendo aí, foi o jogador do DB. E no final foi exatamente isso. União 0, Desportivo Brasil de Porto Feliz 1, com esse único gol que aparece na sua tela. Fora de área, jogou para dentro, invadiu e conseguiu cruzar ali longe do goleiro. E no sábado à tarde, o que teve na Série A3? No sábado à tarde foi São Bernardo e Marília no ABC. Aos 12 minutos do primeiro tempo, quem abriu o marcador foi Lucas Lima. Nessa jogada que você está vendo aí, goleirão até ficou sem reação, né? Não teve o que fazer com todo mundo em cima. Na sequência, olha só o que aconteceu. Pênalti, penalidade máxima. E o MAC fazendo 1-0. Vamos ver, não, foi uma tentativa e ele errou o pênalti. Eita, ele errou o pênalti, gente. São Bernardo errou o pênalti. E agora sim, olha lá, agora sim veio realmente o empate nesse jogo aí que você está acompanhando com a gente. Cauã Christian empatando para o São Bernardo. Temos aí o final de 1-1 nesse jogo na Série A3. Tá vendo que do que tem aqui não falta nada, gente?
Passamos pela elite do futebol, Série 2 e agora Série 3 para você, pacote completo do que rolou no final de semana, viu? E a copinha? Você não vai falar de copinha não, Thaísa? Claro que eu vou, gente. Sabe por quê? Tem um hino aí que tá ecoando na cabeça do povo. Existe um grande clube na cidade. De quem é esse hino aí? De quem que é, Marcelinho? É do Cruzeiro? É do Cruzeiro! É do Cruzeiro! E você viu essa vitória aqui, ó, na tela da Record Paulista, no R7, no Play Plus. Gente, foi isso. Jovens talentos fazendo uma partida bacana demais. A gente sabe quando tem copinha, são sonhos que entram em campo. E é bom demais acompanhar essa nova página do futebol, né? Deu Cruzeiro em cima do São Paulo, no aniversário de São Paulo e também no aniversário de 96 anos do Clube Tricolor. Eita! 2026 começou com aquela página azul celeste e uma baita cobertura de toda a equipe da Record. Fala aí, Pedro Ramiro, você estava nesse jogo? Cruzeiro versus São Paulo, como é que foi? No olhar desses meninos, o sonho de chegar entre os profissionais. Um lugar que nem todos podem alcançar, mas a copinha significa um grande passo para quem se arrisca no futebol. Na final deste ano, o protagonismo foi dos defensores. O lateral William abriu o placar para o Cruzeiro. O empate do São Paulo veio com o zagueiro Isaac. No segundo tempo, Gustavinho entrou para marcar o gol do título. O Cruzeiro conquistou a segunda taça da Copinha, após 19 anos. Mas para que o sonho desses atletas seja realizado, é preciso que alguém acredite. Entre eles, o treinador Myron César, que chegou ao clube no ano passado, mas já conquistou a tão cobiçada taça. Os jogadores entenderam o contexto e aí, primeiro, agradecê-los porque eles são os protagonistas, né? E sem eles nada disso estaria acontecendo. Então, fico muito feliz por estar vivendo isso tudo. Mairo também acreditou em Fernando. Com apenas 20 anos, o atacante foi eleito o melhor jogador da Copinha. Ele é mais um dos meninos com histórias de batalhas para chegar ao profissional. Sou um menino que veio de uma comunidade onde passei muitas dificuldades. Minha mãe cuidou de 4 filhos homens solteira, então eu tive que aprender as coisas rápido, tive que morar na casa de amigo por bastante tempo. Então eu tenho que proporcionar uma vida melhor para ela, para os meus irmãos, para todos nós. Mas a pessoa que mais acreditou em Fernando foi a mãe dele, Dona Helenice. Meu sonho, quanto mãe do Fernando, é ver ele jogando na Europa, é ver ele em grandes clubes, é ver ele realizando o sonho dele, porque o sonho dele também é o meu sonho. Cria da Copinha, vamos embora! Ah, cria da Copinha, gostei. O futebol raiz, bonito de ver, né, gente? Olha a vitória do Cruzeiro na sua tela, hein? Futebol raiz, sem aquele povo Nutella fazendo cera no meio de campo. É tomar lá da cá, é coisa linda de ver, porque eles estão no início da carreira, esses jovens, e estão mostrando que tem talento, sim. Eu gosto de Copinha por isso, porque eles estão aí, ó, com o sonho deles, levando em frente. E você sabia que quem ganha Copinha não leva dinheiro não, gente? Os clubes não levam dinheiro não. Eles levam bolsa de estudo, como você viu aí. Eles levam incentivo, levam visibilidade e fazem acontecer uma história como essa aí, contando o bicampeonato Cruzeiro e São Paulo, que se enfrentaram lá em 2007 pela última vez, exatamente na final da Copinha. E naquela época quem levou foi Cruzeiro. Então tivemos um replay aí desse resultado, como você está vendo. Parabéns, Cruzeiro! Sobe o som do Cruzeiro! Demais! Tá aí, você é cruzeirense, me traz sua participação, tá? E no vôlei, antes da gente encerrar, caminhar para o nosso segundo tempo aqui da partida, prorrogação, minutos finais, conto para você que o SESI Bauru foi eliminado da Copa Brasil
pelo Praia Clube. Poxa vida, hein, gente? Foi jogo duro lá em Uberlândia, no Uberlândia Tênis Clube, que é a casa do Praia. E apesar de uma partida equilibrada naquele ponto a ponto, o time mineiro soube se impor no fim de cada set e venceu por 3-0, 25-23, acirradíssimo, né? 25-23 de novo e 27-25. E agora o Praia Clube vai enfrentar o Minas nas semifinais da Copa Brasil. Já o SESI vai voltar para disputar a Superliga. Amanhã o time pega o Brasília no Distrito Federal. Ah, brabas, valeu, viu? Eu imagino que vocês estão aí chateadas, assim como a gente também fica. Mas vamos focar na Superliga, que é o que tem para hoje, né? E eu quero te contar um torneio diferente que aconteceu nesse final de semana e bem bacana, viu? É o torneio de futebol da Força Jovem Universal. Foi realizado ontem e teve mais de 90 atletas. Sabe qual é o objetivo? O objetivo, minha gente, não é só ganhar o jogo, não, ter título, não. O objetivo vai muito além das 4 linhas. Reportagem de Letícia Santos. Um momento de diversão, bem-estar e aprendizado. Assim foi marcada a segunda edição do Drible do Bem na Arena Central de Bauru. Uma iniciativa da FJU, a Força Jovem Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus. O torneio contou com a presença de 90 atletas e cerca de 100 espectadores. Por meio do Futebol Society, a ação visa ensinar valores aos jovens, como respeito ao próximo, dedicação e esforço para alcançar os objetivos. O principal objetivo deste torneio em si é trazer para os jovens uma nova oportunidade, uma nova perspectiva do que eles podem fazer. E o esporte, ele traz isso. Por quê? Quando são jovens que se perdem em meio às amizades, em meio às drogas, aos vícios, aos problemas que eles têm dentro de casa e não sabem o que fazer. O esporte traz a eles uma disciplina, uma orientação e mostra que há uma nova oportunidade, que há uma nova vida, seja na área profissional ou propriamente no esporte. O campeonato reuniu pessoas de vários bairros da cidade. Essa também é uma forma de alcançar jovens que enfrentam problemas emocionais para que encontrem uma forma de esperança por meio da fé e da oração. O objetivo que nós temos realizando esse evento, né, o torneio do Drible do Bem, é trazer os jovens para a prática esportiva, trazer eles para um ambiente saudável, um ambiente seguro, né? Mas, acima de tudo, levar para eles que, através do esporte, eles possam aprender a disciplina, os valores, o respeito. E nós fazemos isso frequentemente, sempre na Força Jovem, através do Projeto Esporte. Então, hoje é um marco desse trabalho que a gente realiza sempre, né? E aqui nós vamos ter o time campeão, mas o principal, todos já receberam a palavra, todos já ouviram aquilo que vem de Deus para o benefício da sua própria vida. Além do Drible do Bem, a FJU trabalha o ano inteiro com atividades esportivas para descobrir talentos e levar uma alternativa saudável no dia a dia. Nós temos conseguido alcançar vários jovens e tentando fazer com que eles entendam que através do esporte eles têm uma disciplina, tanto que eles podem aplicar dentro da casa deles, como na escola, onde quer que eles estejam. Então, eu mesmo sou um fruto desse projeto aqui, que através desse projeto hoje eu aprendi várias coisas, cresci tanto na minha vida particular, quanto em todos os sentidos da minha vida. Então, para mim tem sido muito importante um evento como esse daí. 8 times disputaram o título. A cada jogo, uma emoção diferente. No final, a equipe campeã foi a do bairro Otávio Razi. Mas o que realmente importa é o poder que o esporte tem para mudar a vida dos participantes. Esse jogo de hoje foi pegado, mas graças a Deus ganhamos 3-1. Foi um jogo equilibrado, trabalhamos bem a bola e fizemos 3 gols para a nossa vitória. Feliz, muito grato ao time também, que se esforçou muito dentro de campo. Acabou ajudando bastante, a gente teve umas osciladas, mas acho que tudo fica de aprendizado e a gente melhora. Parabéns, Força Jovem Universal, fazendo a diferença na vida desses atletas, hein? Vou chamar de atletas porque assim eles são, atletas do bem, atletas que fora das 4 linhas vão tratar o outro com respeito, com dignidade, vão fazer ajuda às pessoas, vão tratar o outro
com valores cristãos, valores como esses aí que eles aprenderam exatamente dentro dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus. 90 atletas, olha quanta gente aí se mobilizando e não só ocupando aí o corpo físico com o movimento, mas também ocupando a cabeça, descontraindo. Aí vai lá, vai jogar bola, acaba também falando dos problemas, recebendo aquela palavra de conforto, de amizade, tudo que é preciso para guiar esses jovens no momento crucial, né? O que tem de jovem sendo sondado para fazer coisa ruim nesse mundo não é brincadeira, não. E tá aí a Força Jovem Universal mostrando que tem força mesmo e que vai além das 4 linhas, fazendo acontecer transformação de verdade na vida desses atletas. Que incrível, que demais, viu? Parabéns à Universal por essa iniciativa. Aliás, você pode chegar nos templos da Universal a qualquer momento e fazer parte de ações como essa. É só falar, quero participar, pronto, tá dentro. Vamos ver algumas participações de hoje? Chegou mensagem para você. Olha quem tá aqui, Pedro Salles Júnior de Bauru. Aqui é o Pedro do Redentor e o Corinthians ganhou do Velo Clube para a alegria do JJ. Vou te contar que o JJ nem tá por aqui hoje, viu? Obrigada pela sua participação, mas ele saiu daqui sorrisento, ia falar. Arnaldo de Sorocaba, abraços, um beijo, viu? Ufa, será que saímos do sufoco depois dos 3-1 no São Paulo? Olha, a crise que poderia ser instalada no Palmeiras foi evitada, isso eu te conto, viu? Mari Batista de Itaguaí, meu Corinthians ganhou no sufoco, mas ganhou. E a sacanagem que o Ranieri fez com o Iralberto. Beijão a todos e ótima semana. De baixar as calças dele, é isso mesmo? É isso que você está falando, Mari? João Benedito de Itapeva mandou um vídeo, vamos dar play aqui, ó. Ai, que bacana. Assistindo a gente, que demais, que incrível. Olha, adoro receber vídeo, gente. Nossa rainha das tardes. E o Colim também, São Paulo 1, Santos 1 da nossa Record Paulista. Sou teu fã, morena mais linda. Ai, que coisa linda. Obrigada, viu? Assim eu fico sem jeito. Alexandre de Bauru. O Noroeste é o rei do empate. Calma, não vamos cravar, pelo amor de Deus, senão vai que eles gostam. Deus me livre. Assim não dá, ou muda, ou muda. Vai, Corinthians. Valeu, Alexandre. Zelinda de Bauru e Linda também. Nossa ícone da comunicação, adora esse time do BG. Que incrível. Obrigada por sempre estar com a gente, hein? Marcos Vicente de Piraju. Meu Corinthians ganhou no sufoco. Foi apertado, hein? Yuri Alberto perdeu até o calção. O importante foi a vitória. No melhor estilo quinta série, né? E olha quem chegou aqui. Quem que é essa aqui? Cheguei, Brasil. Claudenice de Bauru, ela sempre chega. Na minha opinião, o Corinthians vai chegar lá sim, viu? Dá para chegar. Com muito esforço ele vai conseguir. Ótima semana para todos. Um beijão para você, Claudenice. Sempre na audiência fiel, né? César de Sorocaba, se estou com dó do meu Santos, imagina do Noroeste. Pois é, querido, o Noroeste está pior, né, nessa situação. Aí fica difícil escolher também, eu entendo seu coração. Obrigada por chorar as mágoas com a gente, esteja sempre aqui. Ismael Pereira. O Norusca enfrentou o pior time do campeonato, pior ataque e uma das piores defesas. O time entrou com 3 zagueiros. Mesmo a Ponte perdendo fôlego no segundo tempo, ele não tirou um para colocar mais um atacante ou meio ofensivo. Boa! Se ele não mudar a postura, o Norusca volta para a 2ª divisão. Tá aí, vão tirar um print? Manda lá esse comentarista aqui, ó, o nosso comentarista Ismael para o Guilherme Alves. Printou aí, Guilherme Alves? Tá aí, o recado tá dado, a torcida tá na bronca e agora é hora de virar. Amanhã tem muito mais. Esporte Record Paulista, foi um prazer ter você. Fica aí que tem mais balanço geral. Encerrou a partida? Tchau, até amanhã.